E galera, hoje estou fazendo aqui essa live porque eu vou entrevistar uma pessoa importante. Acredito que é um assunto que todo mundo deveria saber. Não sei se está ouvindo aqui, não sei se está ouvindo. Peraí. Pois então, irei convidar ele aqui agora. Um hacker real. Real. Vocês nunca viram isso. Um hacker de verdade aparecendo por aqui. Veja só. Peraí. E agora? Agora sim. Ah, show de Acho bola, que pô. tô lhe vendo. Agora sim. Fala aí, irmão. Quanto tempo, cara? Quanto Sumiu, tempo? hein, Pô, tem cara? muitos anos que a gente. Tem muitos anos que a gente não se vê, irmão. Muitos anos mesmo. Muitos anos mesmo, cara. Acho que tem uns, sei lá, uns 6, Pô, 7 anos. pô. Eu lembro de conversar contigo lá sobre Illuminati, conspiração, lembra disso? Você Pô, isso lembra? aí tem muito tempo mesmo, 2012, por aí. Muito antigo, muito antigo. Ó, não sei se você viu como é que tá o título aqui, ó, da live aqui, ó. Ó o título, ó. Tá Deixa, vendo? deixa. Aqui, conversando com o hacker Caraca, real, tá vendo? Aí, ó. conversando com o hacker real da BIM Paralela, é isso? Pois é. Não, da BIM paralela não, sobre a BIM paralela. Acho que Sobre. eu digitei errado. Boa. Boa. Entendeu? É sobre. É sobre. Show, Sobre show, a show. BIM paralela é É, diferente. senão Antes. pode dar confusão aí, né? Ah, não, com certeza. Com certeza, meu amigo. Peraí, deixa eu ver uma coisa que eu tô. Ah, não, não tem nenhum pedido aqui para participar, nem nada. Ah, Beleza. pois é. É, eu não sei se tem uma configuração aqui que permite, se alguém quiser vir comentar, mas enfim, né? Deixa eu colocar aqui rapidinho uma coisa aqui, peraí. Eu acho que esse pedir para participar aí embaixo, a galera consegue pedir para participar e vai mandando os comentários. Ah, só se quiser. Pois bem, Rafael, ó, por que que eu tô entrando aqui em live contigo aqui para falar, para conversar contigo? Bom, eu tô entrando em live porque vejo que você tem colocado revelações bombásticas aí nas suas redes sociais, tem colocado coisas que a gente nem. Eu mesmo não sei dessas informações, tá entendendo? São informações que eu mesmo não sei. Não sei se são reais aí, por isso que eu tô te chamando aqui, que você vai dizer aí pra gente aí se realmente essas coisas são reais. E também por onde você gostaria de começar o assunto. Antes, deixa eu só salvar meu gato aqui rapidinho, que ele tá aqui preso no coisa aqui. Peraí. Já é. Beleza. Aguarda aí. Beleza, vamos começar então. O que que você trabalha, o que que você é formado? Diz aí. Beleza, vamos lá. Bom, para quem conhece, eu tô na rua, né? Então o pessoal vai passando, vai comentando. Sim. Vou falar contigo, tô numa live aqui. Já é? Valeu. Bom, vamos lá. Eu sou Rafael Costa, né? Rafael Costa de Almeida. Eu trabalho. Atualmente eu estou procurando trabalho, né? Mas sou da área de tecnologia da informação, né? De segurança da informação especificamente. Eu estudo esse tema aí já há muito tempo, né? Desde, sei lá, cara, 2010, por aí, 2009. Eu já ia para as lan house, né? Quem lembra ainda das épocas que Ah, existiam lan tô house. ligado, lembro, pô. Eu ia, óbvio que a gente ia para jogar, né? Jogar Counter-Strike, né? Um CSzinho light. Pô, que época boa, época maravilhosa. Pô, aquele Lan House GTAzinho, Fênix aí no Metrópole, do Debro. aquele GTA ouvindo um Billy Idol, um Linkin Park. Quem não Pô, lembra com dessa época? certeza, muito bom. Lembranças boas, irmão. Então, aí, tipo assim, eu comecei ali, né? Comecei a mexer com o terminal, aprender um pouco os comandos do Windows ali, as configurações dos internos, né? E assim, fui evoluindo, né? Com o tempo, você vai conhecendo comunidades, né? No Orkut, começa a conversar com
pessoal, e depois lançaram o Face, e daí vai, né? Então, assim, sou basicamente um cria de internet, né, cara? Desde muito novo. Acho que não só eu, né? Muita dessa galera que vem dessa época fazia uns hacking aí já em game, usava Ah, software craqueado da pode internet. crer, pode, Basicamente pode isso. crer. Entendi. Bom, então, como vocês podem ver, né, o Rafael ele é formado na área de tecnologia. Tá entendendo? Oi? Tá, quer falar quantos anos você tem? Tá, atualmente estou com 28 anos. Pô, tipo assim, cara, parece que eu sou novo, né? E não tenho muita experiência, mas, pô, cara, eu trabalhei com projetos de infraestrutura crítica para o governo brasileiro, com uns 26 anos já, assim, já tava. Tipo assim, esses caras só recrutam gente que, tipo, entende muito. Pô, para tu construir rede pro INSS, tu tem que entender. Ah, é Então, verdade, com certeza. Tem que entender mesmo. Então, assim, na época fui contratado pela empresa lá do Sul, fui morar no Sul um tempo, então trabalhei com tecnologia lá. É, Universidade Federal do Amazonas, Universidade Federal do Oeste da Bahia, né, o FOB, o FAM, o INTO, Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, aqui do Rio também, fazia parte de segurança deles. E assim, depois eu entrei, eu comecei como estagiário, mas depois eu passei para um projeto, né, de Uhum, infraestrutura de redes. E aí nesse projeto foi para o INSS e tal. entendi. Trabalhou com estrutura de redes no INSS, né? Isso, a gente implantava, né, migrava as Isso redes que aí foi tinha. isso aí foi por meio de concurso ou foi currículo direto mesmo? Foi currículo direto. Eu morava Entendi. em Blumenau na época, e aí eu tive uma entrevista com uma excelente líder técnica, uma pessoa muito qualificada. E, bom, foi aprovado, foi CLT. Entendi. Ah, interessante. E você ficou quantos anos trabalhando lá? Cara, eu trabalhei um ano como estagiário, de dezembro de 2021 até novembro de 2022. Então, quase um ano como estagiário. E aí, depois eu fui efetivado, né? Em 2 de novembro eu fui efetivado. E aí foi onde eu passei para o projeto de infraestrutura crítica do INSS. Ah, tá. Pô, top, cara, top mesmo. E agora vamos para a parte em que você tem feito posts. Parece ser polêmicos, né, seus posts. Parece que são posts que realmente chamam a atenção de cada um. Você me marca lá no Facebook e tudo mais, entendeu? Eu, por exemplo, não entendo muito. Entendo muito pouco. Por exemplo, eu só sei que existe o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Tá entendendo? Eu sei que tem o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, eu sei essas coisas, mas pelo que eu percebi, né? Recentemente você se filiou ao PT, não foi isso? Ao Partido dos Trabalhadores, não é? Isso, exatamente. E é o É, PT, mas, e o porquê dessa filiação? cara, assim, vamos deixar a política por último caso, porque assim, é uma Ok. parte que não tem tanta influência, na verdade, sobre as decisões que eu tomei ultimamente, né? Eu diria, assim, foi uma decisão estratégica, né? Porque, bom, como eu trabalhei, né, em projetos para o governo, eram projetos classificados, né, cara? Então, tipo, tudo é confidencial, cara. Você está É, trabalhando com infraestrutura crítica. Você, tipo verdade. assim, não pega um contrato igual você chegou a trabalhar para a Marinha, não foi? Foi sim. Servi Marinha 9 anos na Marinha. Forças Forças Armadas. Armadas, isso. Então, tem coisas que você vai fazer que mexe com a infraestrutura nacional, pô. Informações que muitas vezes podem ceder informações sensíveis para um adversário, que se essa Ah, informação sim. ela vazar ou for interceptada, ela vai dar vantagem para um país adversário num setor Verdade. estratégico. Então, por isso existem contratos que são classificados por tratar de temas sensíveis, né?
Então, no caso aí, o tema sensível era a infraestrutura de tecnologia. Porém, todo governo, né, a situação, né, em si, tem a oposição, que é quem era e quer assumir o poder, e a situação, que é quem lutou para entrar no poder, né? A situação, ela sempre tenta manter a situação, né? Então, assim, o governo, na época que eu trabalhava para o INSS, na verdade, cara, o INSS ele era secundário. Eu trabalhava para a Teltec, e a Teltec prestava serviço para o GSI, Gabinete Institucional da Presidência. Isso era 2022 aí. Então, assim, o GSI, para quem entende a estrutura do SISBIN, né, que é o Sistema Brasileiro de Inteligência, você tem ali a Casa Civil, tem o GSI, tem as Forças Armadas, tem, enfim, outras instâncias que estão no aparato disponível de integração à presidência, né, para passar informações críticas, para fazer ali todo o ornamento presidencial, o aparato que ele tem à sua disposição funcionar. E as informações chegarem a ele ali com agilidade, né? Então, assim, a época era o Bolsonaro que era o mandante de tudo. Era o primeiro... Era o presidente, né? Então, o GSI estava na mão do general Heleno, que era Então, no caso, você integrou você trabalhou na Teltec quando ela integrava o GSI na época do governo do Bolsonaro? Exatamente. Isso aí. Entendi. Então, assim, o general Heleno, ele era a pessoa escalada para o ministério lá das... Era o frente do GSI, vamos dizer assim. Era o número 1 do GSI, do Bolsonaro. Então, assim, ele, salvo engano, era a pessoa responsável pelo Ministério das Telecomunicações, tá? Então, aí você tinha o Braga Neto, né, o general Braga Neto, e também o general Heleno, Augusto Heleno, que era responsável ali pela parte da ABIN e tal, que era o GSI, né? Como o GSI ele era estritamente ligado ao Exército, né, você tinha muitos militares ocupando cargos de oficiais da ABIN, entre outras, né? Então, assim... eu lembro que no governo Bolsonaro, realmente, eram muitos militares também ocupando vários cargos de ministérios que foram escalados. Exatamente. Então, naturalmente, você vai ter muita influência de militares nesse meio. Na época em que o governo ele escalou toda a situação para ser de militares, para ser servido ali, o serviço em si, sem sua maioria prestado por militares, generais da reserva, generais da ativa, enfim. E assim, bom, já contei mais ou menos o que eu fazia, né? Tem detalhes técnicos que eu propriamente não divulgo normalmente, justamente para não afetar a infraestrutura crítica nacional, né? Até o próprio Snowden, quando fez o exposed dele lá, ele não revelou todas as informações, porque tem informações que realmente são críticas, né? E se você observar, o meu caso, ele não é tão diferente do Snowden, porque o Snowden, ele trabalhava... Bom, então, só um minuto. Você falou do Snowden, comentou do Snowden, mas não foi o Snowden que revelou para o mundo que o governo dos Estados Unidos ele estava vigiando tudo e todos, e até tinha um mapa das áreas mais críticas que mostrava aonde eles estavam vigiando mais e algumas áreas que estavam vigiando menos? Sim, ele mostrou bastante coisa, documentos, confidenciais, essas coisas, mas assim, tiveram coisas que ele foi obrigado a não publicar. Por exemplo, cara, quais tecnologias que o país usava na época para fazer os... Tipo, não tem, você não vai ver. Ah, eu usava, sei lá, um software classificado XYZ software. Beleza. Ele dá o nome e tal, mas ele não abre o código-fonte do treco, porque senão, pô, um país adversário pega, coda aquilo ali e vai fazer a mesma coisa que os Estados Unidos estavam fazendo na época. Então, isso é a informação crítica que não pode deixar vazar, porque senão... Aí, realmente, ele não seria um whistleblower, um denunciante do bem. Seria um traidor da pátria mesmo. Seria realmente
uma pessoa mal intencionada. E, O que não foi. inclusive, né, fizeram uma. Até abriram um parêntese, né, para fazer a pergunta. Inclusive, o filme que conta a história dele, Sim, o título do filme é Herói ou Vilão? Tá entendendo? O filme pergunta se ele é herói ou é vilão. Ele se abrigou exato. também na Rússia, na verdade. Se abrigou na Rússia enquanto tinha generais do governo americano caçando ele para até mesmo, quem sabe, mandar em papel de morte, Com tudo, e esse certeza tipo de ele coisa. iria por trair a pátria. Seria isso. Mas, na real, ele não traiu a pátria, cara. O que ele fez foi denunciar a falcatrua dentro da situação. Era o governo atual que estava... tinha toda a mobilização de generais e tal. Ele foi e denunciou. Entendeu? Ele não está errado em falar que estavam monitorando todo o país dele e país externo, porque teve coisa sobre o Brasil, né? E aí eu abro um parênteses aqui para falar sobre isso. Houve um monitoramento intenso do Brasil. Por exemplo, o Brasil foi forçado a criar um Pix, por exemplo, porque o sistema que a gente estava usando era o SWIFT, dos Estados Unidos, para transações internacionais. E qual o problema disso? Se você tem um controle absoluto sobre o sistema que um outro país vai usar para transferências internacionais, no ponto de vista de segurança e soberania nacional, você está vulnerável a essa nação. Ela pode falar, olha, você não vai mais usar dólar se não passar a minha política que permite eu importar o teu petróleo a tanto percentual, entendeu? Então, o que acontece? Isso gera um problema gigantesco, um problema diplomático, um problema de guerra financeira mesmo entre países. Então, o Snowden, ele foi, cara, um herói, na minha visão. Óbvio que da perspectiva da situação à época, o governo e os generais que estavam fazendo tudo, ele foi um traidor. Não tenha dúvida disso, porque esses caras são ideologizados, eles pensam só neles. Rapaz, se eu pudesse descrever, eu diria que são psicopatas disputando por poder. Os principais lá, que são Rapaz, estão lá em cima. psicopata disputando poder, é verdade, né? Os Porque, caras só querem o poder a todo custo, vai passar por cima de qualquer um. exatamente. Então, assim, cara, o que eu fiz na época, né? Eu estava trabalhando, né, prestando serviço para o governo, e eu notei o que estava acontecendo. Cara, quando você instala uma tecnologia que ela é capaz de monitorar, pegar os dados de todos os ministérios, órgãos de justiça, Ministério da Justiça, você pega, sei lá, TRF4, e assim, um parêntese, o Lula falava em 2019, veementemente ele falava, o TRF4 mentiu a meu respeito, o juiz que montou o inquérito da Lava Jato mentiu a meu respeito, e ele falava isso publicamente, eu acompanhava. Não é aqui querendo puxar a sardinha para o lado dele, mas eu trabalhei dentro dessas instâncias que ele citou, fazendo a rede dessas instâncias, e eu vi o que estava sendo instalado lá. O cara tinha razão, não estava mentindo, falando coisas de abobrinha, ele estava falando que era certo. Eu vi isso. Estavam instalando produtos de segurança, massa, é dos Estados Unidos, faz segurança, faz isso, aquilo. Beleza, tudo bem, faz. Só que a parte que ninguém via, que integrava instâncias de monitoramento, cara, interligando estados, o país inteiro, e centralizando esses dados numa coisa que é um produto de outra nação. Você não pode confiar nisso. Se você é um país que busca soberania nacional em todos os aspectos, como é que você vai deixar informação, que é um elemento essencial no nosso século, fora dessa jogada? Você tem que fabricar os seus produtos de segurança, você tem que entender que na era onde a gente está, informação é poder. Entendi, verdade. Agora, se outro país eu tenho algumas perguntas aqui que eu acho que é uma coisa que você anda postando e também revelando e tudo mais. Vejo que você compartilha alguns documentos sobre
o governo, e muitas das vezes você compartilha também sobre a questão do governo Lula e alguns documentos sobre o governo Bolsonaro. Parece ser algum documento judicial ou alguma coisa do tipo você compartilha. Sim. O que quer dizer esses documentos, assim, em resumo? Você conseguiria dizer, em resumo, Sim, do sim, que eu se consigo trata? explicar, cara, sem problema. O que acontece, né? Eu tenho alguns processos, né? Eu não vou falar onde, porque a gente ainda está vivendo uma ditadura virtual. O governo ainda não conseguiu detectar e reverter isso, porque a estrutura que eles montaram é muito poderosa e muito expansionista. Mas No vamos caso, a lá, estrutura não vem do governo atual, mas do governo anterior. o governo anterior montou uma estrutura o que o governo atual chama de ABIN paralela, é um aparato que não inclui só produtos de segurança, software, firewalls de próxima geração. Não é só isso. São códigos, são scripts, são programas que criaram e implantaram isso. Peraí, Tá voltei. me ouvindo? Voltou. Tô ouvindo, voltei. É porque eu fui conferir uma mensagem acho que me mandaram no WhatsApp. Mas, enfim, pode continuar falando. Aí Pode travou continuar a live. falando, continua aqui nessa mesma ligação aqui. Certo. Aí o que acontece, cara? Então, aqueles documentos, né, eles são coisas que eu milagrosamente consegui fazer uma denúncia na época, né? E isso é um dos temas centrais aí da live, né? A denúncia que eu Sim, fiz, sim. que iniciou a investigação da PF na época, Polícia Federal, sobre a ABIN paralela. O que era isso? Eu fui atacado, né, virtualmente, enquanto trabalhava dentro da infraestrutura do governo, por um grupo. O grupo não tinha nada. Eu nunca vi isso no mundo hacker. Eu já fiz engenharia reversa em malware, eu já detectei ataques cibernéticos em diversos tipos de computadores e sistemas. E o que aconteceu, o que eu presenciei ali, eu nunca tinha visto na minha vida antes. Nunca. Um software que a classificação disso é arma cibernética. Não é um vírusinho de computador que você cria no teu quarto. Não. Não, Aquilo era uma arma não era um cibernética. Orbis, não era um cavalo de Troia, não era nada Não, disso, né? nada parecido, irmão. Era uma coisa de outro mundo. Era um negócio que a gente chama de cyber weapon. No inglês, cyber weapon é arma cibernética. Então, o que acontece? Uma arma cibernética é o quê? Eu vou dar um exemplo. Não sei se vocês conhecem e fazem estudo de caso, mas teve um vírus que ferrou lá as bobinas do programa nuclear iraniano, né? O Stuxnet. Procura sobre isso. Pode ser até no YouTube. Tem um canal bem legal sobre isso, o Reverse Engineering. Engenharia reversa. Stuxnet. Foi um vírus Putz, né? que os caras criaram, o Stuxnet, e ele usava várias linguagens de programações diferentes. Aquilo não foi escrito por uma só pessoa. Parecia que nem foi escrito por um humano, para tu ter noção. E isso, O será governo que dos isso Estados Unidos... aí foi escrito por, será, seres não desse mundo? Não, 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 não. Não, porque assim, isso é algo viajado, né? A realidade é que o tema cibernético, ele já é uma realidade nos exércitos. Entendi. Todos os Não, países, todo fato, país tem é hackers de verdade. elite do governo, todo país. Os melhores, vão ser os melhores do país, sempre. Então, o que acontece? Você pega esses hackers e bota eles para usar ferramentas mais atuais, sistemas de computação quântica, as ferramentas de inteligência artificial, que já existem há muito, muito tempo. Então, pega esse
caras e bota eles para fazer exploit, né? Programas que vão explorar vulnerabilidades em sistemas de uma forma que ninguém escreveu antes, né? Então vai ser um ataque novo, um ataque surpresa que ninguém conhece. Então, eles equipam isso. E quando um país, por exemplo, entra em desacordo com uma política deles, por exemplo, na época do Stuxnet, o Irã falou que ia continuar com o programa nuclear. E os Estados Unidos tinham um acordo com eles para eles não prosseguir com esse programa. Porque não era de interesse dos Estados Unidos que o Irã tivesse bomba nuclear. Pô. É óbvio que não. Entendi. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos pediu, eles negaram, pediu de novo, eles negaram, então eles falaram, então a gente vai intervir. Se vocês não querem desligar o sistema nuclear de vocês, a gente vai desligar. Eles fizeram um vírus, dispararam. O vírus era escrito em mais de 9 linguagens de programação. Ele tinha mais de... Se eu não me engano, poderoso, tinha mais de 30 zero days. O que é isso? É uma vulnerabilidade que ninguém conhece, ninguém explorou ainda. Ou seja, não tem defesa. Então, isso é tecnologia a nível militar, cara. Então, eles pegaram e rodaram. As bobinas começaram a rodar descontroladamente e quebrou, a ponto de quebrar todas as bobinas que os caras tinham. Então, isso foi o Stuxnet. Depois vocês pesquisem na internet, estudem o caso aí no YouTube. Entendi. Então, assim, o mesmo ataque rolou, não com o Stuxnet, óbvio que a competência era um pouco menor. Eu era um funcionário trabalhando para o governo e, bom, eu estava escrevendo scripts, códigos para automatizar meu trabalho. Então, assim, alguns desses códigos poderiam ter sido interpretados pelo Guardião Cibernético, né, que é o maior exercício militar do Hemisfério Sul. Tem várias edições aí pelo Exército Brasileiro. Acho que é a 6ª edição que eles fizeram. Isso aconteceu na 4ª edição, né? Que foi em 2022, a época que eu estava trabalhando com um projeto lá de infraestrutura crítica. Era a edição 3.0 ou a 4.0 do Guardião Cibernético. É o EGC. O que aconteceu, cara? Rolou um ataque. Eu vi o meu computador de trabalho sofreu ataque. Meu irmão, ele reiniciou, foi para a tela da BIOS, tipo uma coisa, aqueles apagão, pum, de repente. Meu irmão, desculpa o termo. Isso você trabalhando lá. Você trabalhando lá, acontecendo tudo isso. Sim, eu trabalhando lá, aconteceu isso. E aí eu fiquei assim, cara, que porra é essa? Eu não tô entendendo nada, cara. Aí eu fui, tipo assim, isso aqui é um ataque cibernético. Quando eu comecei a processar, o que eu fiz? Falei, cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou evidenciar tudo que eu tô vendo aqui, entendeu? Eu, tava estudando, tinha me formado. Não, eu tava me formando na faculdade, então tava no ápice ali, cara. Não passava um byte na rede que eu não entendi o que era. Uhum. Então, o que eu fiz? Peguei o Procmon, né, o registrador de processos, e comecei a registrar o que estava acontecendo na máquina. Enquanto isso, eu via pessoas comentando no grupo da H2HC, né, que é a Hackers to Hackers Conference. Então, eu via lá no grupo a galera comentando, né? Pô, que não sei o que, gosto musical maneiro. E eu ouvindo música clássica, que eu gosto, né? Tudo em Van Beethoven, aquele Vivaldi, as paradas lá, né? E, qual tipo personagem assim, que você mais gosta, que te representa? Personagem? Tu diria o quê? Da música? Pode ser da ficção ou da realidade, mas qual personagem não te representa? Não vou mentir não, cara. Hoje, eu sinceramente acho que o Snowden seria a melhor pessoa para eu representar. Para me representar ou eu representar. Porque, cara, a história é a mesma, tá ligado? Entendi. Bom, basicamente o pessoal aí tá falando que você é o Snowden BR, né? O Snowden BR brasileiro. Só que a diferença é que você não foi deportado. Você tá
No Brasil ainda. Tô no Tá no Brasil Brasil, ainda. vou continuar no meu país. Eu gosto do Brasil. O Brasil, ele é um país excelente de ver. As pessoas são calorosas, principalmente no Rio de Janeiro. Você tem pessoas maravilhosas, são pessoas que são comunicativas, zoam, brincam com você, levam muita coisa na esportiva, tentam ao máximo te abraçar. Isso é importante, cara. O ser humano precisa disso. A gente está vendo cada vez mais as pessoas ficando egoístas, centralizadoras, se apegando muito à computação no nível em que as redes sociais, tudo virtualizado, torna-se um perigo para a gente mesmo. Os caras estão usando a gente contra a gente mesmo. Essa é a realidade. Ah, caraca, é verdade, tem razão. Pô, legal, cara. E também uma coisa me intrigou também que você postou, que eu fiquei pensando, caraca, como assim? Você disse que decidiu a, a eleição sem votar. Como foi feito isso? Como isso? Perdão, não Eu fico entendi o que tentando você falou. Não entender. entendi o que você falou. Você Ah, chegou mas... a postar ou dizer que você decidiu a eleição sem votar. Como Sim, foi sim, feito sim. isso? Como foi feito isso? Cara, é assim, eu diria que... imagina uma coisa. O sistema de votos do Brasil é um sistema respeitável, não vou dizer que não é, tudo certinho, beleza. Óbvio que, do ponto de vista técnico, existem vulnerabilidades. E aí você estuda elas, passa por auditoria, as pessoas aprimoram para deixar seguro, corrigir as vulnerabilidades. Ok, tudo bem. Só que, de uma análise mais filosófica da coisa, se você for olhar, você vai ter um sistema onde as pessoas... Valeu? Onde as pessoas votam, né? E, tipo assim, pronto, você votou, naturalmente você influenciou politicamente no seu país. Esse é o conceito base. Sendo que todo mundo aceita isso como normalidade. Tá tranquilo, não. Votei, eu estou exercendo meu direito político. Logo estou decidindo coisas no meu país. E eu não penso assim, eu penso diferente. Na minha opinião, você acordar um domingo cedo e votar, você está fazendo o que muitas pessoas querem. Não necessariamente você está, como é que eu vou dizer, sendo um cidadão e exercendo seu papel e opinião política. Então, assim, na minha opinião, quando você influencia politicamente, na realidade, quando você é um jornalista, você faz uma matéria escancarando um candidato. Por que você está, desse ponto de vista, influenciando politicamente? Porque você vai afetar diretamente na popularidade dessa pessoa, na suscetibilidade das pessoas votarem nessa pessoa. Você vai estar impactando o cenário político real com opinião política. Então, às vezes, por exemplo, se um jornalista fala o que está fora do script para afetar um candidato, ele será demitido, naturalmente, porque ele está influenciando politicamente. A represária da demissão é porque tem um pacote que o político, o candidato político, pagou para a imprensa falar bem dele. E aí vem o repórter e fala mal, né? Joga um fato que ele apurou e é real. Ele chegou nessa informação e exerceu a informação, exerceu a posição política dele, que é contrária da emissora, naturalmente ele vai ser demitido como represário, porque o político investiu um dinheiro para fazer em campanha dele na TV e teve o resultado oposto. Ou seja, isso dá problema para a imprensa, para a emissora de TV. Deu para entender mais ou menos o contexto, né? Então, Ah, na sim, eu mídia, entendi. então eu vou dar outro exemplo. Quando uma pessoa influencia politicamente, Deus me livre, não estou incitando a violência, mas eu vou dar um exemplo. Se o cara, sei lá, ele vai e afeta um candidato fisicamente, igual houve o caso do Bolsonaro com a Adélio. Especulam-se se a facada foi real ou não, entende? Até hoje. Mas o fato é, a
pessoa influenciou politicamente. Ela influenciou, não é um exemplo, óbvio, a depender da perspectiva. Se foi algo forjado, óbvio que a pessoa influenciou muito politicamente, mas se não foi algo forjado e foi real a facada, então a pessoa, tipo assim, tentou influenciar politicamente, negativamente, pro lado do Bolsonaro. Então, assim, veja, quando você toma uma decisão que impacta realmente, né, não estou favorecendo a violência, estou dizendo em todos os sentidos. Por exemplo, como o exemplo da jornalista que eu dei, um exemplo, sei lá, de um cara que trabalha, ele é um empresário e decide, por exemplo, Luciano Hang, decidiu apoiar o Bolsonaro e falou, olha, quem não votar no Bolsonaro vai ser demitido. Esse cara está influenciando politicamente, entendeu? Por quê? Entendi. Controla um grupo empresarial gigantesco. Então, na minha visão, exercer a sua opinião política é isso. Você ir lá de manhã, domingo, e votar, cara, você é um voto. É isso. A realidade é esse ponto. Você é um voto e Entendi. meio, não sei E qual é quantos. o ponto em específico que você mudou o rumo da eleição? Peraí, antes deixa eu só concluir. Então, assim, concluir os dois últimos assuntos, tá? Primeiro, os documentos que eu postei. Um documento é do Ministério Público Federal. São documentos de processos que eu estou movendo contra o Eduardo Bolsonaro e também contra... Você está movendo um processo contra o Eduardo Bolsonaro? Sim, sim. Um Contra ele, processo... processo judicial. Por quê? Judicial mesmo? É, Por quê? por tentativa de assassinato. No caso... Tentativa de assassinato? Isso aí. Rapaz, o Eduardo Bolsonaro? Tentaram não sei se você tem visto os posts, tem acompanhado, não sei. Cara, eu postei um vídeo no YouTube, tem mais de 2 horas, falando sobre tudo isso. Como que rolou, do começo ao fim. Chama o Whistleblower da BIM Paralela, sem Lula e sem Bolsonaro. Pesquisa no YouTube lá que você vai ver. Para vocês que vão assistir um dia essa live, para vocês que vão assistir, vão lá no canal do amigo aí no YouTube. O título do vídeo é... Qual o título do vídeo? Whistleblower da BIM Paralela. No caso, denunciante Whistleblower da BIM Paralela. Isso. E aí lá tem explicando em detalhes, né, com prints, explico a relação, né, minha relação contratual com a Teltec, e ela prestava serviço para o GSI, eu mostro os vínculos, tudo, comprovo tudo. Aí mais à frente eu explico como que ocorreu a discussão, como ocorreu o ataque cibernético, o que rolou, as conversas contra a célula da BIM Paralela, principal, a primeira lá, que eu descobri. Conto tudo, por isso que o vídeo ficou longo, tem 2 horas por isso. E aí eu explico o que é a BIM, como trabalham os agentes de inteligência no país. É óbvio que eu Agora, passo... só um detalhe aqui do que a gente estava conversando. No caso, você percebeu o ataque cibernético? Sim. Você avisou para o seu gestor ou para o seu supervisor? Sim, eu avisou para eu reportei, eu criei relatórios técnicos e enviei para eles e eles ignoraram. Então, eles ignoraram, entendi. Exatamente, aí que eu comecei a levantar a flag. Opa, peraí, isso aqui tá estranho. Pô, tu sofre um ataque cibernético trabalhando para infraestrutura crítica nacional e as pessoas descartam isso? Tem algo de errado aí. Então aí eu comecei a investigar, fui a fundo, e comecei a entender que o ataque tinha partido de um grupo que chamava 0x7359. E esse grupo, ele tinha membros do alto escalão do Exército. E a BIM ela é composta por alto escalão do Exército, membros do Estado-Maior, Escola Superior de Guerra, A10. Você, tem um elemento surpresa aí, tem um elemento surpresa que você sempre falou dele, que é acho que é Cofinix, não é isso? Cofinix, sim. Cofinix, quem seria esse? Cofinix, se você abrir o Google aí e pesquisar depois, né, vocês que estão vendo a live, Cofinix, o Rafael Bastos com PH,
Rafael Bastos, aka Cofinix. aka é um acrônimo ali usado para descrever chamado, né? Pessoa chamada Cofinix. Aí dá um nome e em seguida o apelido. Então, Rafael Bastos, aka Cofinix. Quem é esse cara? Entendi. Ele é um hacker, né? Um hacker Black Hat, com muito tempo de experiência, muitos anos já conhece a realidade cibernética do país. E então, já tem empresa, já está envolvido com projetos de desenvolvimento de kernel do Linux no Brasil. Já cara grande, tem uma comunidade gigantesca, participa do evento de edições do H2HC bem antes de mim e tal. Então, assim, é um hacker, eu não vou mentir, mas é um hacker que, tipo assim, já tem um know-how técnico, profissional, já deu entrevista pro Fantástico, entendeu, mano? Pode pesquisar, você vai achar. Caraca, até entrevista pro Fantástico. Sim, já deu entrevista pro Fantástico. E nas suas redes sociais você faz denúncias a ele, é isso? Isso, na Ou rede você, eu fiz também ou uma pro SBT. Não, denuncia fiz não. ele próprio? No caso, a entrevista... Ele foi uma entrevista, né? O Fantástico reservou um tempo para ele na Globo, nos Estados Unidos. E aí, tipo assim, no meu caso, eu apareci no SBT. Foi uma matéria, acho que vocês já viram, né? Os que já estão ligados aí já viram esse vídeo. Hackers do Bem se reúnem, WorldSec 2019. Pesquisa lá que você vai ver, SBT Brasil. Eu apareço lá, tô de camisa branca e tal. O que acontece, cara? Beleza, todo mundo tem seus 15 minutinhos de fama. O meu foi alguns segundos só mesmo. Mas assim, o que acontece é que o Cofinix, ele era membro desse 7359, o grupo de hackers avançados. Então, o que acontece? O Cofinix, ele mais vários membros, que eu posso falar aqui os nomes, mano. Vocês pesquisar depois. KNZ, o Luca Menezes Magalhães, KNZ. O Rodrigo Ribeira Branco, que também... Esse aí é tipo assim, eu arrisco dizer que é um dos melhores hackers do Brasil. O Rodrigo Ribeira Branco. Ele fundou a H2HC, a conferência Hackers to Hackers Conference. E assim, já tá na 22ª edição do evento. Então, todo ano eles fazem o evento. Então, para você ver como é que é. Então, o que esses caras estudam? Eles juntam gente da Alemanha, Estados Unidos, França, Dinamarca, todos os países. Tiram um dia não, são 3 dias do ano, reúnem os melhores hackers do mundo e fazem uma conferência. Em São Paulo, normalmente ocorre. Então, e essa conferência, ela traz tudo que existe de vulnerabilidade no mundo inteiro. Então, Apple, o que tem na Apple de vulnerabilidade? Os caras trazem. O que tem? O cara conseguiu hackear o PlayStation 5. Eles trazem esse cara, entendeu? Explicam com palestras técnicas como que ele conseguiu chegar ao resultado e tal. Pô, é muito maneiro. Então, isso é o mundo hacker real, hacker profissional. E aí, Entendi. Não é aquela coisa ilegal que você pensa, caraca, os caras estão cheios de hackinagem. Não, tem empresas por trás disso. Os caras têm um know-how técnico excelente, falam várias línguas, tem network, tem Microsoft, Google no meio. Cara, os caras mais brabos são os que trabalharam para Intel, para Google, entendeu? E eu estive no meio desses caras. Então é tipo... Porra, cara... Você esteve no meio desses caras? Sim, meu ciclo social era esse. Gente do Estado Maior, galera do Exército. Galera do Exército, pessoal do GSI, a BIM, todos eles te conhecem, no caso? Não. Os que estiveram nessa treta específica conhecem, sabem que é o que conhecem, entendi. Entendeu? Eles te conhecem. Entendi. E no caso, assim, você se desvinculou desse grupo? Foi isso? No caso, eu saí do grupo, eu fui expulso do grupo. Né? A verdade é que eu fui expulso. Porque, te expulsaram. E a expulsão foi devido ao quê? Foi desentendimento? Foi essa discussão. Rolou uma invasão, eu detectei o ataque. Então,
Tinha gente do meu trabalho, tinha gente do H2HC e tinha gente do Exército, Entendi. alto escalão do Exército. Então, esses 3 núcleos, ciclos sociais, não todos, mas alguns elementos desses participaram do ataque, entendeu? Então, eles acompanharam, agora eu compreendo. entendeu? Pegou o link da parada? Então, Peguei o link agora. eles acompanhavam, eles riam do que estava acontecendo e comentavam, né? E eu, na época, cara, não vou falar sobre todas as certificações que eu tenho, mas uma das mais notáveis é a de OPSEC, né? Operational Security, da DCSA, que é uma agência de defesa dos Estados Unidos. Então, assim, não é pouco conhecimento, a coisa tá nivelada com muitos deles. Então, eles viram um estagiário tocando terror, novo no grupo. Assim, eu compartilhava normalmente termos técnicos, estudos de caso, essas coisas. Cara, e eles, tipo, simplesmente começaram a me gastar, velho. Taxaram de lamer. Lamer é o hacker iniciante, né? Chega na comunidade, não entende porra nenhuma, sai falando de script que ele nem escreveu. Então, eles começaram a me taxar de lamer. Não sei o que, sai daí, lamer. É isso que você vê nos prints lá. Que eu posto. Entendo, entendeu? Pô, só para você ter ideia, também sobre essa época que estavam falando também de ABIN paralela também, apareceu 2 elementos. 2 elementos apareceram aí, tá entendendo? Eu acho que o nome deles eram estrangeiros, entendeu? O primeiro era o Jalim Rabei Monitorá. Só que esses caras aí, eu realmente não sabia de quem estava falando, porque eu vi as notícias na internet. Não vou cair na piada, não. Entendeu? Mas aí, sobre a questão de mudar o curso da eleição. Como você mudou? Essa que é a pergunta. Tá, beleza. Tá, antes de responder diretamente essa, só explicando então, aqueles documentos lá que você viu são processos judiciais que eu movi contra você está movendo contra o Eduardo Bolsonaro. Estou acompanhando ainda. Só que assim, o principal, né, foi a denúncia. A denúncia da ABIN paralela, ela começou lá em 2023. Eu ainda estava trabalhando na Teutec. Após esse ataque, eu investiguei e, assim, ciberneticamente, eu investiguei tudo que eu podia. Eu cheguei nos autores, formalizei uma denúncia, entendeu? Já e aí, colocou nas mãos de um advogado? Não. Primeiro eu formalizei a denúncia e fui fazer. Eu morava no Rio Comprido, né? Na época do ataque, eu morava em Curitiba já. E aí, por causa de consequências, ameaças, eu já me mudei pro Rio, entendeu? Entendi. Quando eu me mudei pro Rio, né? Quando eu me mudei pro... Caralho, cachorro chato. Quando eu me mudei pro Rio, eu ia ficar latindo direto. O cachorro tá fazendo discurso de ódio, cachorro. Aí, quando eu... Olha lá ele, lá. Olha lá ele. Vai, fala aí. Aí. Tu tá na rua? Oi? Tá na rua? Tô na rua. Quando... É Fazão? É na Fazão? Hã? É na Fazão? Não. É na... Eu não vou falar o nome da rua, não, porque eu tô com uma noia, né? Você tá ligado, nessa situação. Tá tranquilo, tranquilo. Mas então, o que acontece? Aí eu fiz uma denúncia pra Polícia Civil na época. Fui lá, na Barra do lado do Rio Comprido, né? Fui na 18ª, fiz uma denúncia. Só que quando eu mostrei os prints, a delegada ficou assim. Ela ficou paralisada ali, surpresa. Entendi. Como é que foi que a delegada ficou? Como que a delegada ficou? Ela ficou assim, ó, surpresa. Ela ficou vidrada nas fotos. E assim, essa mesma cara que tu faz, Arbisa. Ela ficou tipo assim. Mano,
ela ficou, tipo, impressionada. Ela ficou surpresa, vamos dizer. Porque eu mostrei a foto, era a foto do Cofinix e do Eduardo Bolsonaro. Aí você começa a entender o problema. Né? O Cofinix, ele usa uma bandeira atrás dele. A bandeira vem escrita assim: Don't trade on me. O que significa isso? Não me pise, ou não pise em mim. É uma que tem uma cobra, não é? Uma Isso. cobra O para não pessoal pisar. fala que é a Eu bandeira acho que de essa gás. bandeira tem a ver com o Gás. liberalismo, não é isso? Oi? O libertarianismo, não é isso? Essa bandeira? Da Universidade Libertária, os caras que são liberais, entendeu? Libertários, anarcocapitalistas. Sim, sim. Beleza, até aí ok. Mas, pô, por que eu fiz a denúncia? Porque me ameaçaram com armas. Me ameaçaram com o Cofinix. No grupo da H2HC, rolou uma discussão, né? E assim, eu tava falando sobre termo técnico, sobre coisas técnicas, criptografia. Do nada o cara chegou ameaçando, falando as paradas, lâmina, adora meter engenharia social pra cima de pessoas que sequer conhece, depois toma um tiro na cara, não sabe nem de onde está vindo a bala. Foi isso que ele falou. Caraca, Simplesmente que assim, loucura. Aí eu falei assim, pô, cara, um doido armado é uma ameaça para ele, é uma ameaça para os outros, mas também é para ele mesmo, entendeu? O cara ficou puto comigo, você pode mesmo. utilizar os meios legais para levar essa ameaça à frente e colocar para a polícia, tá entendendo? E levar direto para a polícia. Exatamente, eu peguei, levei na Polícia Civil, fiz a denúncia na 18ª da Barra, na época, morava no Rio Comprido. Fez era mais próximo. na de crimes cibernéticos? Sim, primeiro eu fui na Polícia Federal do Recreio, na época. Fui lá, fui fazer uma denúncia lá, fui conversar com os caras. E aí me aconselharam fazer na Civil, mais próximo, na Barra. Aí, pô, tá bom, vocês estão com preguiça de trabalhar, tudo bem. Aí eu fui lá e fiz, isso era o quê? Dia 5, dia 6, dia 6 de 8 de 2023. Fui lá, fiz a denúncia na Civil. Expliquei em detalhes. Primeiro eu fiz o BO virtual. Depois eu fui numa banquinha que tinha em frente à minha casa. Eu imprimi 14 folhas, mais ou menos, de papel A4, dos prints, com ameaça, com tudo. Levei lá. Pô, entreguei a delegada, cara. Ela olhou pra minha cara, olhou pra foto. Olhou pra minha cara, ficou olhando pra foto um tempão. Falei, tá bom, vamos ver, não sei o quê. Eu conversei com ela um tempão, expliquei a situação. Era um grupo de hackers qualificados. Isso precisa ser tratado por peritos cibernéticos, pessoas que têm entendimento da área. Porque senão uma pessoa qualquer vai ver, vai olhar aquilo e não vai entender porra nenhuma. Expliquei tudo em detalhe. Eu sou bem detalhista, você já viu aí durante a conversa. Sou bem detalhista. Então, tipo assim, cara, ela simplesmente arquivou, botou como fato atípico, arquivou a denúncia e falou que não tinha provas. Porra! Mesmo com todas as provas que você juntou para mostrar para ela. Evidenciei provas técnicas, inclusive as provas que eu nem publico pro Facebook, nada. Pô, tinha meu IP, cara, meu Mac do computador, com o IP lá do lado, ó, rota 000, uma rota aberta para internet, coisa que eu nunca fiz no meu computador. Ali, ó, da Intel, o socket da Intel. Porra, não existe isso, eu não abri porta nenhuma para internet. Tava lá. Conexão atípica. Eu, pô, estudo essa área há um tempão, eu sei o que é uma conexão atípica na minha máquina. Eu já estudei malware, já fiz engenharia reversa. Entendeu, cara? Então, tinha comprometido, meu computador estava comprometido. Eu expliquei isso. Enfim, ela arquivou a denúncia. Cara, na época eu estava trabalhando como terceirizado para o governo. Então, eu fazia infraestrutura crítica nacional, tinha acesso a um portal de chamados
onde eu lançava minhas horas e tal. E nesse sistema a gente podia ver todos os projetos que tinham andamento na empresa, entendeu? Então, e um deles era da ABIN. Aí que começa a explicar a história. Ó, estamos falando do dia 14 de 2023, 14 de agosto, 14 de 8 de 2023. Então eu já tinha feito denúncia na Civil, eu já tinha reportado a uma comunidade de inteligência que lida com incidente cibernético, o MISP, MISP, cibernético, pesquisa depois. Reportei isso. Eu criei um reporte da Wikipédia informando o identificador do grupo, 0x7359, expliquei que era uma APT, eu fiz toda a parte científica, documental, sozinho. Então eu expliquei que era uma ameaça que conseguia comprometer computadores com um nível de maturidade muito alto. Os caras podiam comprometer máquinas em qualquer lugar do Brasil, que eles podiam manipular informações e vítimas, terror psicológico com bots maliciosos, né, para infiltrar terror psicológico nas pessoas. Expliquei tudo em detalhes, né? Eles usavam bot para isso, para narrar. Eles não postavam nada, uma foto tua, mas eles narravam com o chat GPT do mal lá que eles tinham, que era desbloqueado, e podia, falar qualquer coisa contra você, difamação. Normalmente eles narravam a história, as histórias do teu dia a dia, o que você estava fazendo, com o que você estava trabalhando. Então, assim, rolava direto essas histórias lá no grupo. Então, assim, cara, o que acontece? Eu tinha esgotado todas as possibilidades. Eu corri para um lado, fiz denúncia, corri para o outro, fiz não sei o que, agi ali, agi na comunidade, pesquisei tudo que eu podia e submeti as provas, fiz tudo, cara. Tudo. Tecnicamente eu fui excelente. Só que aí o que aconteceu? Falei, cara, eu vou ter que fazer algo grande porque ninguém vai entender nada. Então, eu pensei, se a ABIN é a Agência Brasileira de Inteligência, e eu estou lidando sozinho com uma APT, uma Advanced Persistent Threat, que é uma ameaça avançada persistente, né, um grupo especializado em atacar, falei, então eu vou acionar a ABIN. Se eu tenho acesso, é o que eu vou fazer. Então eu peguei, criei um e-mail bem elaborado tecnicamente, entendeu? Peguei o e-mail de um oficial da ABIN lá dentro do sistema. Peguei um e-mail oficial de um oficial da ABIN. Exatamente, isso aí. Aí eu peguei para você entender. Caraca, como é que você fez isso, cara? Dentro do sistema de chamados deles, entendeu? Dentro do Mano, eu fui sistema atacado. Você já estava trabalhando lá ou você já estava fora? Tava trabalhando lá. Ah. Nesse dia eu fui demitido. Entendi. Aí o que acontece? Eu enviei o e-mail pro oficial da ABIN, né? Só que uma coisa interessante, tá? Que eu fui só notar depois do envio do e-mail. O e-mail que eu enviei detalhava o grupo, o identificador 7359, explicava o que era esse grupo, que eu tinha pesquisado de Open Source Intelligence, né? OSINT, coleta de inteligência em fontes abertas. Eu tinha pesquisado tudo sobre o grupo, já enviei, beleza. Só que eu notei que o identificador do oficial da ABIN também tinha 4 dígitos. Igual o identificador do grupo, 7359. Aí eu falei, cara, peraí, então esses caras são da ABIN. Entendeu? Aí eu falei, se eles têm outros grupos operacionais assim, eles podem fazer comprometimento cibernético, cara, que porra é essa? Qual o tamanho que isso pode ser? E aí eu enviei. Eu torci, foi um salto de fé. Na hora eu torci para esse cara ele não ser politicamente enviesado, tal, porque eu fui às cegas, cara. Fui às cegas total. Eu falei, cara, esse cara... Caraca, que loucura, cara. E aí? Isso aí você tava mexendo com peixe grande. Isso aí você poderia acabar sendo morto por causa disso, ou talvez preso e tratarem você como doido.
Eu quase fui, na real, quase fui morto. Rolou tentativa, deixa eu explicar aí como é que isso aconteceu. Aí quando eu enviei o e-mail, né, pro oficial da BIM, e eu vi esse rolê, aí eu falei, agora eu entendi o que está acontecendo. Uma coisa que eu estranhei, quando eu discuti com o Phoenix, em menos de 30 segundos, ele cita em um dos comentários no print, ele cita assim, ó, que não sei o que, depois da ameaça que ele faz, lá embaixo, no mesmo print você vê. Ele fala assim, ele mesmo, ele é o único que sobrou. Aí ele fala assim, ele é rico, Tobias. E ele infere isso muito rápido, muito rápido. Tipo, eu sou bom em OSINT, eu sei coletar informações assim, tipo, de rastreando pela internet, tá ligado? Pesquisando, né, vamos dizer, no Google. Só que assim, pô, esse cara ele foi muito rápido. 30 segundos para você inferir que uma pessoa tem um determinado padrão social, isso é muito rápido. Então eu falei, cara, peraí, quem são esses caras? Aí eu entendi, porra, a BIM. Se esses caras são da BIM, que nível de acesso à informação esses caras têm? Ah, é a agência secreta do Brasil. Aí o que eu entendi? Pô, os caras tinham acesso ao Google, parceiro, ao Google Fotos. E aí o cara vai ver quem é esse cara que a gente está discutindo, de repente entra, só uma olhada no Google Fotos. Na época eu tinha viajado, né? Pô, ganhava 2.534 por mês, mais um VA lá de quase 800 conto. Aí teve um mês, acho que foi abril, se eu não me engano, o salário veio com bônus, né? Dobrou. Então eu ganhei 5 mil mais isso aí. Então, pô, era dinheiro pra caramba, pra quem, pô, é acostumado com salário mínimo. Então, assim, pô, eu fui e curti. Peguei a mulher, né? E fui pra um hotel lá, pá, spa, esticar as pernas, Que isso, rapaz, tirou onda, hein? trabalhar. Pegou, mas isso foi sua rescisão ou foi o seu Não, pagamento? foi Ou o seu salário? pagamento, salário. Salário? Foi com Rapaz, bonificação no mês de caraca. abril. Foi com bonificação no mês de abril, veio 5 mil na época e assim, pô, deu pra dar uma curtida legal. E assim, eu tava trabalhando em projetos de infraestrutura crítica pro governo, então ganhava legal. E, pô, a minha mina também tava, pô, na Ambev, né? Ela era da parte técnica da Ambev. Ambev E hoje em Tech, a dia, parte você tecnológica. trabalha com o quê? Cara, hoje em dia eu tô procurando. Porque tá acontecendo umas paradas muito punk aí na minha vida. Então o que acontece? À época, eu saí para curtir um feriado, se eu não me engano, era final de semana. Depois de uma semana estressante de trabalho, eu saí e curti com a mulher. E aí o que aconteceu? Eles viram essas fotos no Google Fotos, chegaram à conclusão de que era rico. Pô, o cara, ele é rico, Tobias. Aí, rapidinho eles chegaram a essa conclusão. E a minha realidade era estagiário, estava ascendendo ainda Ah, socialmente. sim. Se tratar Peguei um de um cara salário alto, tão experiente, bônus, né? Se tratar de um cara tão experiente, eles pensaram que você era rico. saí. Aí o que aconteceu? De repente, cara, eu entendi o que estava acontecendo. E aí o que eu fiz? Após eu enviar o e-mail pro agente lá da BIM, oficial, e denunciando o grupo, explicando que eles poderiam, inclusive, montar uma estrutura de poder paralela ao Estado, né, e extorquir e barganhar informações sensíveis das vítimas a troco de informações estratégicas de política, né, etc e tal. E óbvio que os caras fariam isso com poder computacional desse. Então aí eu expliquei, né, e no final do e-mail eu falo, olha, eu solicito a ajuda da BIM na identificação, persecução e investigação aí desses elementos que conduziram esse ataque e para resguardar as liberdades civis e garantir o Estado democrático de direito no Brasil. Foi o que eu falei, literalmente isso no e-mail. Pode ver lá no sprint.
Cara, você passou por tanta coisa assim interessante, tanta coisa diferente ao mesmo tempo. Passou por esse perrengue aí com essa questão desse grupo 07, como é que é? O Zero grupo x 0739, né? 7359. 0x739, entendi. Passou por esse grupo, te expulsaram do grupo, tá entendendo? Você saiu, estava trabalhando num ótimo emprego na agência do governo, identificou um ataque cibernético e aí te mandaram embora por causa disso, tá? Exato, porque se você for observar, né, depois de um tempo, né, você fazendo as análises, você vai entender que quem atacou tinha muitas pessoas que eram do próprio trabalho, entendeu? Tem um dos prints no LinkedIn que eu fiz. Mas em detalhe, assim, bem rápido, assim, um bate-bola, jogo rápido. Por que o processo contra o Eduardo Bolsonaro? Porque durante o OSINT, né, depois do ataque desse grupo, eu cheguei ao Cofinix e o Cofinix tinha uma foto de uma bandeira amarela Uma dentro de foto um com ele. com o Eduardo Bolsonaro, exatamente. Entendeu? E o Cofinix, ele te ameaçava. Exatamente. Então, Então, por isso que você, no caso, entrou com uma ação contra o Eduardo Bolsonaro. aí, o chefe do Cofinix. O Você chefe entendeu agora? do Cofinix. Eram os próprios caras, entendeu? Eles Entendi. estavam utilizando inteligência de Estado para fazer algazarra, meu irmão. Se tu era contra o PL e tipo assim, eles conseguiram te hackear, amigo, não tem lei que para os caras, meu irmão. Entendi. Então, foi essa a denúncia. Eu vou dar um exemplo. Foi essa a denúncia. Você vai, sei lá, tu tá com o computador no quarto, aberto, tem a webcam. Aí, sei lá, meu, tá ali tu, tua mulher, pá, vai, tem as suas relações, pá. Meu irmão, se os caras estão com spyware no seu computador, eles vão pegar vocês na hora H, meu irmão. Que isso, rapaz? Que isso, cara? Publicar isso, barganhar alguma coisa a troco de publicar isso, os caras vão conseguir o que quiser. Não tem lei que para eles, entendeu? Eu entendi. O problema, isso aqui é problema constitucional. Você tem que denunciar. Se você não denunciar essa porra, amanhã, nazismo no Brasil inteiro, os caras vão dominar a porra toda. Então, foi o que eu falei. Mas assim, qual a ligação desse grupo com o nazismo? Qual a ligação desse grupo com o nazismo? É porque o Eduardo Bolsonaro, ele tem umas ideologias supremacistas. O que é isso? Porra, se você... Ele vive muito nos Estados Unidos, então lá tem uma coisa chamada cultura woke. O que é isso? Se você é branco, você merece os melhores empregos. Se você é branco, você tem que ser gerente de alguma coisa. Se você é branco, você pode isso, você pode aquilo, você tem isso é o que a cultura woke fala? Isso é o que a cultura woke fala, exatamente. Eu pensei eu achava que a cultura woke tinha mais a ver com a questão do progressismo, como, por exemplo, feministas e grupos LGBTs. Tem uma ala que é extremista, a ala bolsonarista dessa parada, ela incorporou esse discurso da cultura woke dentro desse processo, dessa movimentação woke, entendeu? E aí eles juntaram, e aí trouxeram isso, as coisas estranhas, parece que até que eles perverteram a ideologia central da parada a favor do supremacista, de ser supremacista, extremo nacionalismo, entendeu? Que não é diferente do nazismo. Se você observar bem, o cara que é extremamente nacionalista, ele vai reprimir o cara que é imigrante, por exemplo. Então ele vai tentar favorecer tudo que é da nação dele. E foi o que aconteceu na Alemanha. Eles queimaram os livros. Mas você defender sua nação, você acha que é nazismo? Não, eu acho que o nacionalismo ele é construtivo se moderado. Então assim, eu sou um cara nacionalista, eu gosto do Brasil, massa. Só que do momento que eu passo a falar, olha, eu gosto do Brasil e eu não posso ler Shakespeare aqui porque senão vai corromper a minha cultura brasileira, eu tô sendo extremista. Eu tô sendo um cara filho da puta, porque
Eu estou cerceando a minha cultura a exclusivamente o meu país, e qualquer obra literária tem que ser do meu país. Foi o que os nazistas fizeram. Tá Entendeu? conseguindo me ouvir? Tô. Tá me ouvindo Tu consegue? agora? Tá me Tô ouvindo? ouvindo? Tô ouvindo. Beleza. Então, aí nisso você acha que se uma pessoa é nacionalista, ela é nazista? Não, cara, não, eu acabei de explicar. É tipo assim, se uma pessoa ela é nacionalista, tudo bem, não tem problema. Não tem problema Só que em ser nacionalista. não tem problema você ser Mas nacionalista. O problema... você acha que o Eduardo Bolsonaro ele tá ligado a grupos supremacistas que são nazistas? Não, eu acho não, eu tenho certeza disso. Eu não acho. Quem acham são as pessoas. Entendi. Eu tenho certeza disso. Porque eu vi o que Você é tem esse a cara. certeza. Tenho certeza. Certeza. Tenho certeza. Eu vi o que esse cara Entendi. construiu no país, que ele objetivava, e os discursos dele, você pode ver. Se alguém for petista, ele vai falar que a pessoa é o demônio e não sei o que, os caralho, e ele é o bem, ele é o Entendi. herói da pátria, o patriota, é o salvador. E por que você vivia dizendo também na internet que você é o anticristo? Como? Você estava dizendo que você é o anticristo? Cara, vamos lá, deixa eu explicar essa história. Tem uma cartinha, né, os jogos do INWO, que você tem uma série de cartas, onde essas cartas elas atribuem personalidades a algumas pessoas, elas... NWO, tô ligado, é um jogo de carta de RPG. Exatamente, e ele explica detalhes técnicos ali de como funciona o jogo e também o mundo, né? O que muitas pessoas não sabem é que esse jogo, ele, na verdade, ele foi possivelmente, tá? Um vazamento, um dos primeiros leaks mais importantes dos Estados Unidos. Então, assim, o Snowden, teve o Watergate, teve outros casos de vazamento, só que esse foi o maior e mais devastador, eu diria, até hoje. Por quê? Se você vê os discursos do Kennedy antes de morrer, né, ele fala sobre uma estrutura que estava se montando nos Estados Unidos. E isso não é teoria da conspiração, não, tá? Você pode ver, documento oficial. Ouve aí, Douglas Freitas. Ouve aí só, tá vendo? Ouve só. Ouve só, uma coisa muito séria. O último discurso do presidente John F. Kennedy, ele fala sobre isso, sobre não tolerar nos Estados Unidos sociedades secretas. Ele fala claramente. Olha a moto aí fazendo discurso de ódio aí. Aí o que acontece? O jogo em si, ele é um vazamento. O Kennedy, ele encomendou, caso acontecesse com ele, passou isso a um assessor, alguma pessoa de lá de dentro do governo dele, porque são informações num escopo que não é qualquer pessoa que tem acesso. Aquilo ali são informações críticas. Fala de empresas, grupos empresariais, controles, religião, como funciona a sociedade como um todo. Os grupos de poder empresariais que se destacam muito, eles começam a fazer parte de um grupinho VIP. Os próprios seres humanos se organizam assim. As empresas não são diferentes. Se você se destaca criando um motor, né, de carro, você é um Ford da vida, cara, você vai ser convidado certamente para um grupinho VIP de empresas. E esse grupo controla o mundo. Tem gente que fala que é a sociedade dos iluminados, ou os Illuminatis, as mentes mais esclarecidas do mundo, que, enfim, fazem a humanidade ir para frente, evoluir e tal. Não necessariamente são bonzinhos, às vezes vão ser pessoas científicas e também pessoas que vão agir, eventualmente, de acordo com suas próprias vontades em determinadas situações. Então, assim, Entendi. tirando... Só um minuto. O meu microfone, eu acho que ele desligou aqui. Vê se... Ou não, né? Ou, na verdade, não está desligado. Vê se o áudio está saindo legal. Tá saindo legal? Saindo? Tá saindo legal, sim. Tô ouvindo. Tá bem alto? Tá alto? Tá.
Tá sim. E agora, assim, tá ouvindo minha voz de longe? Tô ouvindo ainda. Não, Então ele tá, legal então ele tá ainda. funcionando. Tô ouvindo legal ainda. Beleza. Então, Pois assim, então, cara, cara, então entendi. Você se identificou como um anticristo por causa de uma carta que tinha uma especificação, ela contava alguma coisa. Qual era o detalhe da carta? tá, deixa eu explicar essa história. A carta, ela descreve, né, que, enfim, o anticristo ele seria uma figura revolucionária, uma figura atípica, uma figura que pode controlar uma estrutura de poder religiosa, e caso ele não controle nenhum grupo religioso, ele está nulo, ele não tem nenhum poder. Mas assim, não foi sobre o jogo que eu comentei isso. Né? Eu comentei que eu criei uma tese, eu estudei Apocalipse, estudei a Bíblia, todo mundo sabe que eu sou de berço religioso, então com o tempo, né, eu fui desenvolvendo a maturidade. Eu fiz uma coisa antes de sair da igreja que poucas pessoas fazem, eu li a Bíblia. E quando eu li, né, bom, eu optei por sair, mas no final eu encontrei uma coisa bem interessante. Né? Um livro com características extremamente distópicas, diferentes, que fogem totalmente do padrão de todo o livro. E eu achei aquilo curioso. Falei, pô, você vem Antigo Testamento, pá, Gênesis, Pentateuco, vai, daí você lê mais outros livros e vai, e quando você chega no Novo Testamento, você tem uma história se desenrolando, pá, você chega no Apocalipse, meu irmão, de repente é uma coisa totalmente diferente, cheio de linguagem cifrada, e você olha aquilo, não entende, desculpa a expressão, mas não entende P nenhuma. Então, tipo assim, depois eu optei por ler esse livro diversas vezes. E depois de um tempo estudando, eu cheguei a uma conclusão interessante. Essa interpretação, ela conseguiu me fazer entender o livro completamente, o que é algo diferente do que a maioria das pessoas fazem. As pessoas leem e não entendem. Por quê? Da minha perspectiva, requer um nível filosófico, interpretativo, cara, junta várias matérias. Conhecimentos linguísticos, conhecimentos da história recente e antiga, conhecimentos, cara, uma riqueza de conhecimentos absurda. E o livro, ele comporta isso. Então, eu optei por tentar entendê-lo sob a filosofia de que o livro, na verdade, ele era usado para evangelizar, enfim, para pacificar regiões em que os europeus eles iriam ocupar. O Brasil não está fora dessa lista, claro. Mas o Apocalipse ele é uma excepcionalidade, porque ele traz a história do final dos tempos sobre uma luz interpretativa diferenciada, cheia de linguagens, figuras de linguagens e coisas que você tem que... Tem muitas das vezes linguagens simbólicas, na verdade. Aí, então o que acontece? Eu optei por, depois de muitos estudos, de muitas matérias, eu optei por inferir o seguinte: se o livro do Apocalipse tivesse uma chave interpretativa, tipo, uma chave, sem isso você não consegue compreender. Imagina isso. Falei, pô, tá, isso a gente está falando de cifragem, né? Falar em código, uma coisa muito comum entre os militares, né? As pessoas que conhecem sabem que os militares usam códigos, codinomes, né? Então aí você começa Mas a... geralmente os militares usam códigos universais, né? Exatamente. Então, assim, é uma coisa compreensível a todos que estudam aquele tema, aquele protocolo específico, né? Então, o que eu entendi? Pô, o Apocalipse, ele já começa falando sobre Jesus Cristo, em seguida Deus. Então, eles
E ele é bem específico. Ele começa falando sobre uma mensagem específica que vem da parte de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e daí já começa assim. Então, ou Sim, seja, sim. já começa codificado, ele já começa com esse par de chaves interpretativas, que é quem é a figura de Jesus Cristo e quem é Deus. Verdade. Se você conseguir interpretar isso, você desvenda o resto do livro inteiro. Foi o que eu entendi. Então, assim, não é que eu estou falando, aí eu vou pedir maturidade de quem está ouvindo, né? Porque eu fiz um estudo no YouTube também, no canal, sobre isso, é um estudo longo, acho que tem 1h30, mais ou menos, que eu explico a hipótese, tá? Da perspectiva filosófica de que Jesus Cristo, ele tem implicado, né, no nome Jesus Cristo, na verdade, um apelido, né, para o Hitler. E aí isso parece, nossa, Apelido para o Hitler? isso aí. Jesus E, Cristo, um apelido para o Hitler? Como assim, isso, cara? Como assim? Explica aí, explica aí. exatamente. Por quê? Porque da minha perspectiva, quando os alemães eles foram um regime muito forte na Segunda Guerra Mundial. Eles estavam conquistando o mundo quase todo. Eles tinham muita força, realmente. E a Europa, né, outras partes ali da região que estavam sofrendo com as invasões e as ocupações, as chamadas Blitzkrieg, né, que eram as guerras relâmpago, eles surgiam de repente, meu irmão, com a frota, não sei quantos mil tanques, de repente helicóptero e não sei o que, quando você via, eles tomavam a região. Menos de dias. Então era assim que os alemães chegavam. E aí, o que acontece? Tem até um termo, né, que a gente usa aqui quando lê a Bíblia, né, que o filho do homem virá como um trovão, o filho de Deus virá como um trovão, rápido, é algo rápido, algo que corta o Oriente ao Ocidente, né, como um relâmpago, inclusive. E aí isso, a gente já pega uma chave interpretativa aí também, né, filosófica, para você refletir e tentar entender que as guerras relâmpagos, elas eram feitas assim, rápido, de forma sorrateira. Então, você tinha Blitzkrieg, né, que eram as guerras relâmpago. E eles chegavam e ocupavam. Então, desse ponto de vista, você tem os alemães fazendo guerras relâmpago, chegavam e dominavam regiões inteiras. Você me perguntou como que você chegou a essa conclusão de que Jesus Cristo seria uma espécie de codinome para o Hitler. Porque a mensagem do Apocalipse é uma mensagem que está sendo passada a pessoas sendo perseguidas, né? E mataram muitas dessas pessoas que estavam sendo perseguidas. Em síntese, né? É falado dos cristãos, né? Beleza. É uma coisa estática no livro. Mas filosoficamente, você pode inferir aquilo como as pessoas que participavam do regime estavam sendo perseguidas pelos aliados. Por que isso? Porque se você troca a ordem mundial, os alemães eles tinham esse conceito de nova ordem mundial. Mas assim, você não acha, cara, que, tipo assim, Jesus Cristo e Hitler são totalmente antagônicos? Você já reparou isso, não já? Tu notou isso? Sim, sim. Então, eles são totalmente opostos, certo? Sim. E Jesus Cristo, a gente está falando de 2025 anos atrás, sabe? Porque o calendário ele foi definido antes e depois de Cristo, correto? No governo de Roma. Correto. Entendeu? Correto. Então, tudo que está escrito na Bíblia aconteceu naquele tempo. Até mesmo a predição de Jesus, quando ele vai falar sobre não restará pedra sobre pedra, Sim. 70 anos depois
foi destruído Jerusalém e todos os povos em volta, e ficou aquele muro das lamentações que é utilizado pelos judeus, entendeu? Sim, isso. Então, mas assim, essas histórias são antes do nazismo. Antes do nazismo. Entende? Tá, É, aí vamos. então, por isso que eu estou dizendo aqui, eu estou interpelando nessa questão, porque é contraditório, entendeu? Porque o Hitler foi um genocida, tá entendendo? Um ditador genocida que matou milhões em nome da sua própria ideologia, entendeu? É, O cristianismo, ele teve problemáticas ao longo da história, que foi no caso também, como teve o período das cruzadas, por exemplo, e aí foi uma guerra religiosa, porque caso ela não acontecesse, seríamos islâmico no dia de hoje, tá entendendo? Seríamos islâmico. Então, ou seja, é claro que o cristianismo foi usado para justificar essa tal guerra. Mas o nazismo não. Porque o nazismo, ele eliminava qualquer ideia que fosse contra o regime. E exatamente. se você pesquisar sobre Dietrich, acho que o nome dele é Dietrich Bonhoeffer, é um teólogo luterano alemão. Alemão, ele era da Alemanha, no período nazista, entendeu? Sim, Ou seja, luterano, porque vem dos pensamentos de Lutero, obviamente, certo. entendeu? Lutou em resistência contra o nazismo, sendo cristão. Você Sim, está entendendo? E ele nunca falou nada de questão de associação de Jesus com Hitler. Porém, sim, o Hitler, ele queria se colocar numa posição muito endeusificada, com fotos em cada lugar, em cada local, lá daquela época. Mas por quê? Porque ele queria dominar sobre tudo e sobre todos. sim, Entendeu? E é exatamente. totalmente oposto ao cristianismo, porque o cristianismo ele quer fazer uma transformação espiritual, entendeu? Uma transformação que vem de dentro para fora. Sim, Não tem eu nada a ver com um regime totalitário. eu É entendo. só para deixar claro aqui para todo mundo. Perfeito, perfeito. Eu concordo, sim, com todos os seus esclarecimentos. Eu acho que são perspectivas que são totalmente coerentes. Eu não tenho nenhuma objeção ao pensamento cristão em si, até porque eu venho de Entendi. berço evangélico, né? Ah, você O ponto que eu levo, contou. né, nesse caso é que o regime do nazismo ele era totalitário e extremista e estava dominando o mundo. Então, qual o problema disso, né? O problema disso é que, frente a, por exemplo, uma ideologia cristã que é pacífica, mais de pacificar realmente regiões, não à toa, em 1500, quando os jesuítas chegaram no Brasil, eles traziam a Bíblia para catequizar e, enfim, pacificar as populações locais, antes para que, em seguida, viesse enfim, as pessoas que queriam realmente construir coisas aqui. Isso foi acontecendo gradativamente. O problema, quando você contrasta essas duas ideologias, você tem um grande problema, que é uma é pacífica, a outra é extremista. Então, o meio militar ele tem essa característica de conquistar, de aprimorar, de, se for preciso, modificar para dominar. Existe isso. Então, quando você lê o Apocalipse e entende o que estava acontecendo na Alemanha à época, e você lê realmente todo o Apocalipse, prestando atenção, trecho a trecho, você entende que existem traços fortíssimos de menções a coisas que viviam na época do nazismo. Por exemplo, pessoas eram queimadas em câmaras de gás, o que poderiam ser comparadas a fornalhas. E no grau filosófico do entendimento, se você lê trechos na Bíblia que remetem a isso, você não tem como não linkar com isso. Falam coisas, por exemplo, nossa, eu vi
aquele que era como filho do homem, e em seus olhos tinha como chama de fogo. E aí, bom, nossa, isso aqui é diferente. E aí os seus pés eram como latões reluzentes que passaram por uma fornalha, ou que foram refinados numa fornalha. Então, do grau interpretativo disso, na história recente, você olha e lê aquilo com extrema atenção. Se você tenta linkar a eventos históricos recentes, e existem argumentos que embasam uma tese fortíssima do porquê o livro ele pode ter realmente sofrido influências nazistas. Porque, por exemplo, o cristianismo ele tem influência global. O livro do Apocalipse sofreu influências nazistas? Sim, sim. Hoje eu tenho essa perspectiva como algo fato, algo que ocorreu. Porque, assim, por exemplo, o livro ele é em si distópico, ele é muito diferente do restante da Bíblia. Não sei se você já ouviu falar do filósofo Friedrich Nietzsche. Já ouviu falar? Já. Filósofo alemão. Já, claro, já ouvi falar do Nietzsche. 1800 e pouco, né? Antes do nazismo e tal. Então, ele é uma das filosofias alemãs. Ele é um dos filósofos alemães. Então, quando ocorre em 1933, né? Grave isso. 1933, um dos principais agentes de propaganda nazista, que era o Joseph Goebbels, né? Tô falando besteira ou é história? Não, o Goebbels é verdade. O agente de marketing do nazismo. Exatamente. Não, propaganda. Ele era propagandista. Ele propagava o nazismo. E, tipo assim, o cara, ele obviamente era um dos ministros do Hitler. Ele tinha que desenvolver estratégias que expandissem o nazismo e fortificasse essa ideologia na região. Então, uma das operações, né, uma das primeiras operações da SS, o que era a SS, né? Era a força de elite do Hitler, né? E uma das primeiras operações era justamente você queimar tudo que era literatura não alemã no país. Se você ler 1933, pode buscar referências, você pode ver isso no Google. Tem Eu sei, você está contando a história do nazismo. Eu não quero saber a história do nazismo. Não, a pergunta é qual é a linkagem dele com o Apocalipse. Exatamente. Veja bem, o livro do Apocalipse ele foi escrito por João quando ele estava preso na ilha de Patmos. Isso, cara, é tipo, sei lá, 3 ou, sei lá, talvez 10 anos depois de Cristo. Você tá entendendo? Cara, então, tipo, ele foi escrito nesse período. Então, como ele pode ter ligações com o nazismo? Deixa eu te falar. Essa que é a pergunta. Tá bom. Vou responder então a sua pergunta objetivamente. Como o Apocalipse pode ter sofrido influência nazista se o livro foi escrito 10 anos depois de Cristo, etc., como você argumentou? Respondendo, o nazismo ocorreu numa história recente, ou seja, depois desse ano, e ele é um regime totalitário que pretendia fundamentar o extremo nacionalismo e expandir isso pelo mundo. As ideias de que a Alemanha era o melhor país do que todos em tudo, a ideia de que eles deveriam preservar sua cultura para onde eles fossem, a ideia de que eles deveriam se infiltrar em outros países e alimentar redes de espionagem, desenvolvendo, enfim, mercados, comércios, culturalmente disseminando a propaganda nazista, era algo real. No caso, você está dizendo, então, que eles modificaram... Então, no caso, eles modificaram a Bíblia para poder favorecer o regime deles. Exatamente. Porque, assim,
qualquer pessoa minimamente racional vai chegar a essa conclusão. Se eles eram um regime extremista e nacionalista, por que eles iriam deixar? Existe alguma objeção deles de deixarem a Bíblia de fora do expansionismo, da ideologia deles? Existe? Qual é a Muito causa? provavelmente sim. Por exemplo, olha só, veja bem. O Hitler ele teve aquele pacto junto com Stalin, da União Soviética, o pacto Ribbentrop-Molotov, correto? Já ouviu falar disso? Já ouvi falar, sim. Pois é, então, esse pacto aí que foi firmado entre a Alemanha e a União Soviética foi para tipo, ter um cessar-fogo entre eles. Na União Soviética, a Bíblia foi proibida. Por quê? Foi proibida porque, além de ser, na cabeça do regime, ser uma ameaça ao regime por fazer as pessoas pensarem fora do regime, ela foi proibida. Fora que também a União Soviética, sob o regime de Stalin, era um governo ateu. Tá entendendo? Era um governo sem religião. Com Hitler, a religião em si ela não foi proibida. Porém, a Bíblia era também descartada da jogada, porque, junto com os livros que foram queimados também de literatura, que ainda existem registros dos livros que foram queimados, e pode ser lido hoje em dia. Então, o que acontece? Eles não iriam modificar a Bíblia ao seu bel prazer. O que eles iriam fazer é passar a sua ideologia como expansionismo, tá entendendo? Como expansionismo. Não incluindo a Bíblia nessa jogada. A Bíblia fica de lado. A Bíblia tem que ser esquecida. O que tem que ser escrito é a questão do regime. Sim. Aí eu faço um parêntese aí, tá? Que é a parte que eu ainda não contei. A comunidade de inteligência alemã, a BWR, né, na época, ela precisava de linhas de comunicações estratégicas, né, que difundissem ou circulassem informações estratégicas. E aí, eu vou te dar um trecho, se você quiser ver depois no meu vídeo, acompanhar, você vê. Apocalipse 13:13, em específico, vou ser bem direto, tá? E a besta, a segunda besta, ela exerce a mesma autoridade da segunda, da primeira quando está em sua presença, né? De modo que até fogo faz cair do céu à vista dos homens. Beleza. Se você interpretar essa segunda besta como a Rússia, a que traiu, né, o regime, né, que traiu esse pacto, inclusive que você comentou, você começa a observar que, pô, fogo cair do céu. Hoje em dia teve... Na verdade, quem traiu esse pacto foi o próprio Hitler atacando áreas da União Soviética. Aí você vê, por exemplo, a guerra da Rússia com a Ucrânia, você vê o Putin usando um míssil ICBM, míssil balístico ICBM, que ele faz literalmente isso, fogo cair do céu. Você olha, de repente, a nuvem é furada e você vê fogo caindo do céu. Então, quando eu vi esse vídeo, por ter lido e acumulado bastante conhecimento a esse respeito, eu falei, cara, esses caras estavam falando do ICBM russo. Não tem outra coisa que... Pô, ninguém faz fogo cair do céu. Os russos fazem com o ICBM, cara. Tipo, eu bati ali, comparei na hora, eu falei, cara, eu peguei a Bíblia para ler, eu olhei Bíblia, é isso, tipo, não tem outra coisa no mundo. E aí, tipo, eu comecei a levar a fundo essa história, eu falei, cara, isso aqui tem que ser, isso aqui é patrimônio intelectual do mundo, isso aqui tem que ser mostrado para o mundo. Então, tipo... Eu sei, mas a gente estava falando sobre a questão dos nazistas terem modificado a Bíblia, cara. Sim, então, em 1933, a SS conduziu operações para queimar os universitários, enfim, todo mundo lá, para queimar os livros que não continham ideologias estritamente alemãs. Então, livros, se tivesse uma cultura, sei lá, russa, explicava alguma coisa que ferisse a cultura alemã, destruíam isso, se pudessem até matavam o autor. Então, essa é a explicação da coisa. Como foi? Então,
A Bíblia, ela não era de origem alemã. Ela não era... Além disso, além da Bíblia ela não ser de cultura alemã, eles têm... Os nazistas, eles começaram a propagar, né, o espírito do tempo. Não sei se você conhece, é muito conhecido nas universidades aí. O Zeitgeist. Você já ouviu falar sobre isso? Sobre o quê? Zeitgeist. Zeitgeist. O espírito do Não, tempo. nunca ouvi falar. Não. Depois dá uma pesquisada. Zeitgeist. O que é isso? Você... O tempo, na cabeça deles, é o que comanda tudo. É o que marca a história e é o que torna a singularidade do momento o ápice da sobrevivência humana. Entendeu? Então, Entendi. Bom, tem essa olha filosofia. só, desculpa interromper, desculpa te interromper. A gente estava com um tema aqui, né, sobre a questão da vida paralela e foi levando cada vez mais a outros assuntos. Os assuntos são interessantes, tá entendendo? São interessantíssimos, mas agora vamos fazer um bate-bola. Vamos fazer agora um. Olha a moto fazendo discurso de ódio aí. Vamos fazer agora um bate-bola jogo rápido aqui. Bate-bola jogo rápido, você sabe o que é? Eu faço uma pergunta e você responde na lata, tá bom? Aí para poder a gente terminar. E a gente pode fazer outro dia uma parte 2. O que é que você acha? Eu acho legal, a parte 2 pode ser mais sobre esses temas aí que são bem longos, entendeu? Tipo, São longos, os temas são longos, mas a gente tem que focar num tema só, Isso. tá bom? Para poder não se perder, ok? Então vamos lá. Bate-bola, jogo rápido. Como você definiu a eleição de 2022? Bom, eu enviei um e-mail para um oficial da BIM e ele passou isso para frente pela Polícia Federal. A Polícia Federal iniciou a investigação, a Operação Vigilância Aproximada, e em seguida isso incidiu na Operação da BIM Paralela. Isso chegou no STF e, enfim, tornou o Bolsonaro inelegível. Inelegível. Essa Tá. Ok. Você se filiou ao PT por quê? Eu me filiei ao PT em busca de ajuda contra as represárias que eu estou sofrendo pelo senador do PL, né, Flávio Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o vereador do Rio também, né, Carlos Bolsonaro. Ou seja, além da inteligência do Exército, que é a Edercyber, ligada ao Bolsonaro. Entendi. Ligado ao Bolsonaro. Rapaz, são coisas reveladoras. De onde você tira o conceito de anticristo? Bom, na minha visão, né, vem do Friedrich Nietzsche, e aí isso foi incorporado, né, na Alemanha nazista, que com essa alteração, né, da Bíblia a favor do regime, era uma filosofia alemã, né, o Nietzsche ele era um filósofo alemão, então eles pegaram isso e importaram para a Bíblia. Daí eles usam o anticristo como a figura do novo regime que estava surgindo, a nova ordem, né, da época, que era os Estados Unidos. Então eles personificam o anticristo nos Estados Unidos para demonizar a imagem dos Estados Unidos, sendo ele a besta, né, vamos dizer assim, que estava invadindo lá e enfim, tocando terror neles lá, em represália ao que eles fizeram, né, o Holocausto, etc. E aí a segunda... Interessante. Entendi. Ótimo. Tá bom então, Rafael, meu amigo, foi muito bom conversar com você, muito boa essa live aqui, tá entendendo? Eu creio que mais para frente mais pessoas podem assistir essa live, dar a sua opinião e você poder responder também às pessoas, as dúvidas também que vão surgir, tá entendendo? Porque geralmente os assuntos são diversos, entendeu? E são assuntos que eu considero sério, muito sério, tá entendendo? Porque se trata de um processo judicial que foi levantado por você, entendeu? Contra um deputado, entendeu? Ou seja, você está querendo mexer na estrutura de poder, está querendo mexer na estrutura de poder, e é isso. Bom, galera, a live termina aqui. Vamos fazer um parte 2, vou combinar com o Rafael vai voltar aqui. Creio que vocês vão gostar.
Tá entendendo? Eu creio que vocês vão comentar sobre essa live aqui daqui a alguns dias. E tamo junto. Rafael, Deus abençoe aí, cara, e tenha uma ótima noite de sono. Valeu, Eu vou Robert. enviar a gravação para você, tá bom? Já é. Falou. Vamos junto. Valeu. Valeu. É.